Eu fui o primeiro a entrar. Foi, ó. Conseguiu a façanha. Bom dia, gente. Olha, primeira vez que eu sou o primeiro a entrar, ó. Pior que é verdade. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo. Liga o áudio. Pra quê? Sei lá. Porque todo mundo, sei lá, tá com o áudio ligado. Ah, mas eu não sou todo mundo? Entendi. Pessoal, bom dia para todo mundo. Como vocês estão? Vocês estão todo mundo bem? Ih, tá muito ótimo, tia. Eu tô bem, mas não sou todo mundo. Tá certo. Não é todo mundo. E a Camila? A Camila tá bem? Todo mundo é José gente tá demais. bem? Como criar um assunto? Critica a pessoa e cria um assunto. Beatriz, tudo bem com você? Maria Eduarda? Sim. Gente, então, bom dia a todos. Bom dia para quem chegou depois. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem e preparados para mais uma aula de ciências. Deixa eu ver aqui. Tem um cara que tá entrando aqui. E preparados para mais uma aula de ciências, né? E principalmente eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês entendam essa aula de hoje. Gente, é o seguinte. Semana passada eu passei umas tarefas, né, para casa. Só que eu não consegui acabar o conteúdo ainda semana passada. Então, hoje eu vou acabar o conteúdo, vou mostrar também um simuladorzinho bacana sobre o conteúdo que eu vou trabalhar hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só um momento. Transformação da matéria. Essa eu quero ouvir. Galera, então, gente, pra gente conversa, então, sejam bem-vindos aos dois aí que eu adicionei agora. Pra gente conversa, galera, vamos fazer um combinadinho. Bora, Todo mundo deixa o microfone desligado. E aí, quando tiver uma dúvida, liga o microfone. E aí, microfone desligado e câmera ligada, tá bom? Então, vamos lá, gente. Na última aula, eu estava falando sobre matéria. Então, eu falei para vocês que matéria... Cadê? O mouse não tá indo. Peraí. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu falei para vocês, ó, gente, eu sou matéria, o ar é matéria, uma folha é matéria. E eu também falei, gente, que a matéria ela pode se apresentar de 3 formas diferentes. Então, a matéria pode se apresentar no estado sólido. Então, a matéria ela pode se apresentar no estado sólido. O que é a característica do estado sólido? As partículas estão juntinhas umas das outras. No estado líquido, que as partículas estão um pouco mais distantes. E no estado gasoso, que as partículas estão bem distantes. Então, a diferença entre os 3 estados físicos aqui é o grau de agregação e agitação. No estado sólido, as partículas estão juntinhas e pouco agitadas. Líquido, as partículas estão um pouco mais distantes e mais agitadas. E no estado gasoso, as partículas são totalmente agitadas e afastadas. E a gente viu também que tem como sair, tem como a matéria sair do estado sólido e para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. A gente viu que cada processo desse tem um nome.
E eu até mandei lá no grupo para vocês uma paródia que eu fiz sobre isso. Então, quando sai aqui de um estado para o outro, tem um nome. Então, sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para o líquido, condensação, líquido para o sólido, solidificação. Jéssica, como que eu faço para decorar esse tanto de nome? Gente, por isso que eu fiz aquela musiquinha. Realmente, eu como professora, acho muito difícil lembrar esse tanto de nome. Agora, como é que fica mais fácil para lembrar? Canta aquela música, bota aquela música para tocar lá, por exemplo, uma vez no dia, lá você vai ver que logo você decora aqui todos esses nomes, dessas mudanças de estado físico aí. Eu falei também, gente, outra coisa que eu falei na última aula, é que a matéria, ela pode sofrer transformações. A matéria, ela pode sofrer transformações que são físicas. Peraí, deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Então, galera, a matéria ela pode sofrer dois tipos de transformações, físicas e químicas. O que é a transformação física? É aquela que no início eu tenho uma substância e no fim eu não tenho outra. Eu tenho a mesma substância, só que em estado físico diferente. É uma transformação irreversível. Exemplo, se eu pego um potinho de gelo, tiro do congelador e coloco de fora, vai derreter, vai se transformar. Só que não vai deixar de ser água. Eu vou ter... No início eu tinha água no estado sólido. E no fim eu vou ter água no estado líquido. É um processo reversível. Se eu pegar aquilo lá e colocar no congelador de novo, vai congelar. Então, transformação física é reversível. E transformação química, eu tenho a formação de novas substâncias. No início eu tenho uma coisa, no fim eu tenho outra. É um processo irreversível. Então, exemplo aí, se eu pegar a madeira e queimar, ela não vai voltar a ser madeira. Então, é um processo irreversível, uma transformação química. Um prego lá que enferruja, com o tempo, gente, esse prego aqui vai virar quase nada, ele vai se desfazendo inteiro. Então, não tem como ele voltar a ser o mesmo prego. Um processo irreversível, uma transformação química. Quando, por exemplo, eu como algo, eu vou almoçar agora, quando eu almoçar, aquilo não vai voltar a ser, quando passar da minha boca para dentro, não vai voltar a ser a mesma comida. É uma transformação química. E aí, gente, eu disse também para vocês, na última aula, que as transformações químicas, elas também podem ser chamadas de reações. Então, por exemplo, quando eu como lá um sanduíche, está acontecendo uma reação química. A digestão é uma reação química. Quando um prego lá, por exemplo, enferruja, é uma transformação química. E quando eu escrevo essa transformação química, essa reação química, eu chamo isso de equação. Então, por exemplo, aqui embaixo, aqui, gente, eu tenho aqui, ó, uma equação química. Essa equação, minha voz está um pouco falhando, essa equação, ela demonstra a transformação química que está acontecendo. Então, o que é a ferrugem? A ferrugem é quando eu tenho o gás de oxigênio, mais a água e mais o ferro. Então, só vai acontecer a ferrugem se eu tiver essas três coisas aqui, ó, de vermelho, aqui que está circular de vermelho. Então, se não tiver essas três cores, essa transformação química não vai acontecer. E o que é que eu produzo depois que acontece a transformação química? Eu produzo óxido de ferro. O que é o óxido de ferro? É a ferrugem. Então, gente, uma transformação química, ela pode ser escrita. E essa escrita da transformação química, eu chamo de equação química. Então, numa equação química, gente, tá vendo que aqui eu tenho uma setinha, né? Então, aqui no meio eu tenho uma setinha. Tudo que vem antes da setinha aqui da minha equação química, eu chamo de reagentes. E tudo que vem lá depois da minha setinha, eu chamo de produto. Então, por exemplo, por ferro enferrujar, a primeira coisa, por exemplo, aqui, se eu tenho um ferro, a ferrugem, o processo ali do enferrujar do ferro é uma transformação química. E isso aqui escrito é uma equação, é o que descreve o processo de ferrugem. Então, para acontecer a ferrugem, o que precisa acontecer? Eu preciso ter meus reagentes lá, que é o gás, o oxigênio, a água e o ferro. E o que é
que vai produzir quando eu juntar essas três coisas? O óxido de ferro, que é nada mais nada menos que a ferrugem. Então, gente, toda transformação química, ela pode ser escrita. E essa escrita eu chamo de quê? Eu chamo de equação química. E tudo que tem antes da seta, numa equação química, eu chamo de reagentes. E tudo que eu tenho depois da seta, eu chamo de produto. Eu quis recapitular isso aqui, gente, porque essa última parte aqui eu terminei já bem no finzinho da aula. Às vezes pode ter acontecido aí de alguém ter ficado em dúvida. Até aqui, galera, vocês conseguiram me entender? Entenderam o que é uma equação química? Sim. Equação química. Interessante na aula anterior que é a fusão de gás, oxigênio, água e ferro cria óxido de ferro, que é a mesma coisa que a ferrugem. Sim, aí, Caio. Na verdade, é a ferrugem. É a ferrugem. Caio, eu preciso que você entenda que é o seguinte, essa equação química aqui é da ferrugem. Mas podem ter outras equações de outras transformações químicas. Então, que fique claro para todo mundo, pessoal. Essa aqui é a equação da ferrugem. Lembra que na aula passada eu fiz, por exemplo, a equação lá do processo de combustão, o processo de queima? O que é a equação química? Eu esqueci. Desculpa, tia. Como é que é? Pergunta de novo. Eu esqueci. Como que é a equação química? Eu só esqueci essa. Desculpa. Renata, não tem problema não. Você pediu desculpa, não. Desculpa. Renata, é o seguinte. Eu tenho lá a transformação química. O que é a transformação química? É um processo irreversível, certo? Que eu tenho uma substância no início e no fim eu tenho a outra, ok? Aí o que acontece? Quando eu pego essa transformação química minha e escrevo, aí eu chamo isso de equação. Então, por exemplo, a ferrugem. A ferrugem é uma transformação química, certo? Uhum. Aí, quando eu pego essa transformação química, essa transformação que está ocorrendo e escrevo ela, eu falo que isso é uma equação. A equação é a escrita, entendeu? Então, por exemplo, o que é o processo de ferrugem? É quando eu junto gás, oxigênio, mais a água e mais o ferro. A gente, então a equação química é o quê? É a escrita da transformação. Então, eu sei que a ferrugem é uma transformação química. Mas como que eu escrevo isso? A equação química é escrita, é a transformação escrita. Então, por exemplo, para ter a ferrugem aqui, que é o óxido de ferro, o que precisa ter? Gás, oxigênio, água e ferro. Tá vendo que eu te escrevi a transformação que está acontecendo? Mas então a equação química é só escrita? É só escrita. É para te mostrar, olha, é para te falar assim, ó, Renato. Olha, para ter a ferrugem, que é o óxido de ferro, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter gás, oxigênio, mais água e mais ferro, entendeu? É só escrita. Por que acontece? Quando você olha lá um prego enferrujado, às vezes você não sabe o que está acontecendo lá. Agora, quando você escreve a equação, desculpa, você consegue ver aí o que está acontecendo, entendeu? Quando você escreve, você consegue ver. Então, por exemplo, você olha um ferro lá todo enferrujado. Ok, é ferrugem, mas o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Através da equação, você consegue ver o que está acontecendo. Quando eu junto o gás, o oxigênio, a água e o ferro, aí sim vai gerar a ferrugem, que é o óxido de ferro. Entendeu? Entendi, mas só que, tipo assim, como... Eu vou dar um exemplo. Se aparecer no livro, tipo assim, circule as imagens que representam uma equação química. E se não tiver nada escrito lá, tipo assim, não tá nada escrito, o que eu vou fazer para descobrir que é uma equação química? Como você vai saber? O que acontece? Renato, o que é uma equação química? Ela precisa ter os reagentes. E esses reagentes, eles vão ali se combinar, se misturar para virar um produto. Se a questão, por exemplo, do livro, não te der a equação prontinha, ela vai falar assim para você, olha, Renato, eu tenho aqui 3 reagentes que vão se combinar para gerar um produto. Então, você já sabe que aqueles 3 reagentes
é o que está do lado de cada seta. E o produto é o que vai de lá. Então, você poderia, por exemplo, montar essa equação aqui. Imagina só, Renato, que eu te falo assim, ó. O processo de ferrugem é formado a partir de 3 reagentes. O gás oxigênio, a água e o ferro. E produz, ou seja, o produto dessa reação é o óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem. Você conseguiria montar essa equação desse jeito que eu te falei? Ah, meio que sim. Por quê? Por que você conseguiria? Se a questão te der os reagentes, se a questão falar assim, olha, o reagente de tal equação é esse, 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 você vai colocar antes da seta. Igual tá aqui, ó, tá vendo? Uhum. Agora, essa questão, aí a questão sempre vai te dar, então, os reagentes e os produtos. Entendeu? Por mais que ela não esteja montadinha aqui, ela pelo menos vai te dar os reagentes e os produtos. E aí você monta. Não sei se é o caso do livro, não sei se no livro tem alguma questão assim, mas eu acredito que não. Então, gente, como que é, então, que eu monto uma equação? Às vezes pode acontecer, como o Renato disse aí, a questão te dá os reagentes. Então, os reagentes vêm antes da seta. E os produtos vêm depois da seta. Alguma dúvida, gente, quanto a isso aqui? Agora, pode falar dúvida, Caio. Eu disse nenhuma. Então, vamos para frente. Gente, existe uma lei chamada Lei de Lavoisier e tem tudo a ver com a matéria, tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando. E é uma lei muito famosa. Diz assim a Lei de Lavoisier. Na verdade, isso aqui, o povo pegou a Lei de Lavoisier e criou uma frase para demonstrar a lei dele. Uma frase para as pessoas entenderem melhor. A Lei de Lavoisier diz assim, então essa escrita da Lei de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por exemplo, gente, se a gente for ver, por exemplo, aqui, a matéria, ela não tem como aí ser criada ou destruída. Ela apenas se transforma. A gente viu aqui 2 formas de transformação da matéria. Então, gravem isso, levem para o estudo de ciências de vocês. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão precisar disso na química. Então, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Eu vou dar um exemplo, gente. Quando eu vou fazer um bolo, eu não sei muito fazer bolo, não, mas vamos supor que eu vou fazer um bolo aqui agora. Eu pego lá o ovo, eu pego lá a farinha de trigo, eu pego lá a margarina e eu pego lá o leite. Eu tô criando alguma coisa? Não, eu não tô criando nada ali. É tudo coisa que já existe na natureza. E quando eu misturo tudo ali, vai virar um bolo. Mas eu não criei nada. Eu apenas peguei aquilo que já existia e se transformou em algo novo. Então, na natureza, gente, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, por mais ali que eu pegue aquele bolo e coma, aquilo não vai se perder. Aquilo vai virar ali nutrientes para você, então não vai se perder. Então, gente, na natureza, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. E, gente, essa lei aqui, na prática, Lavoisier, ele queria dizer o seguinte: quando eu tenho uma equação química igual essa aqui, ó, igual essa aqui que eu mostrei para vocês, a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso se tiver feito recipiente fechado. Como assim, Jéssica? Eu não entendi nada que você falou. Imagina aqui nessa reação, nessa equação química aqui, gente, da formação da ferrugem. Vamos supor que se eu juntar o gás de oxigênio, a água e o ferro e conseguir pesar isso aqui, vamos supor que vai dar 50 gramas, certo? Se eu juntar os 3 aqui, vamos supor que dá 50 gramas. Sabe quanto tem que ter do lado de lá? 50 gramas. Sabe por que tem que ter 50 gramas? Porque na natureza nada se perde e nada se cria. Aqui teve uma transformação? Sim, mas eu não posso perder. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, a lei de Lavoisier, ela veio falar isso. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. As coisas se transformam o tempo inteiro. Mas você não perde nada. Por exemplo, quando você queima um papel,
a gente sabe que aconteceu ali uma transformação. E aí, o que acontece? Se você queimar o papel, e é claro que a gente não consegue fazer isso porque a gente não tem material necessário. Mas imagina que você queima o papel num ambiente fechado, um ambiente que não libere gás. Porque quando você queima o papel ali, vai liberar gás, né? Imagina que você vai queimar o papel num recipiente fechado. Na hora que você, o peso, a massa ali que você tinha do papel antes, vai ter que ser a mesma depois. Se for num recipiente fechado. Se for um recipiente aberto, é claro que não vai ter a mesma massa, por quê? Porque vai liberar gás e acaba que vai perder um pouquinho de massa. Mas se for um recipiente fechado, a tendência é essa. Toda vez que tiver uma reação química, uma equação química aqui, a massa dos reagentes tem que ser lá igual à massa dos produtos. Isso diz a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, ou seja, o que eu tenho no início, a quantidade, a massa ali no início tem que ser a mesma no fim. Às vezes pode ser que não seja, por quê? Porque está em recipiente aberto. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo. Imagina que eu vou fazer um bolo lá e juntando todos os ingredientes dá 1 quilo. Exemplo, é um mega bolo esse. Então, os meus ingredientes ali são os meus reagentes, que eu vou misturar ali para virar um bolo, que é meu produto. Então, se eu tenho 1 quilo de ingrediente, no fim, eu tenho que ter 1 quilo também. Só que o que acontece? Às vezes, se você pesar no início e dar 1 quilo, às vezes no fim não vai dar 1 quilo. Por que não vai dar 1 quilo? Porque como você vai fazer um bolo em recipiente aberto, que libera gás, vai acabar ali que você vai perder um pouco da massa ali em gás, porque gás tem massa, né? Então, gente, mas a ideia de Lavoisier era essa. Se nos reagentes eu tenho 50 gramas, no produto tem 50 gramas, eu tenho que ter. E o enunciado da lei é esse. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Entendeu, gente, a ideia de Lavoisier? Todo mundo entendeu? Não entendi, professor? Eu repito, gente, eu explico de novo. Então, vamos lá, gente. E uma coisa muito importante. Lavoisier ele considerava recipiente fechado. Porque o recipiente aberto, gente, libera gás. E gás tem massa também. Mesmo que pouquinho, mas tem. Então, se for no recipiente fechado, o que você tem no início, você vai ter no fim. Porque nada se perde, nada se cria. E agora, gente, eu queria mostrar a lei de Lavoisier. Então, na prática, eu achei um simuladorzinho que é muito legal. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou abrir aqui na internet. Ô, louco, dá tia escuro no computador dela, o WhatsApp. Gente, tá todo mundo vendo meu simulador aqui? Sim. Então vamos lá acompanhar essa menininha aqui. Nossa, essa aula de química me deu muita fome. Essa aula de ciências, né? Me deu muita fome. Vou à lanchonete comer um sanduíche e aproveitar para pôr em prática o que eu aprendi hoje sobre as leis ponderais. Vamos comigo? O que é a lei ponderal? Gente, a lei de Lavoisier, ela é considerada uma lei ponderal. Ela é chamada e ela é considerada uma lei ponderal. Vi na minha aula que as leis ponderais falam das massas das substâncias participantes de uma reação química. Sendo assim, vou montar meu sanduíche como uma equação. Vamos montar uma equação aqui agora. E trabalhar com as massas dos elementos que os formam. Então, olha lá, gente. Olha para vocês verem a lei de Lavoisier na prática. Essa menina aí montou seu sanduíche. Então, o sanduíche misto é formado por pão, queijo e presunto. É como se fossem os reagentes aqui. Então, cada um dos elementos possui as seguintes massas. Então, o pão tem 50 gramas, o presunto tem 15, o queijo tem 10. Gente, na natureza, nada se perde, nada se cria. Então, no fim, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter essa somatória aqui, 50 mais 15 mais 10, que dá 75. Então, isso aqui está obedecendo à lei de Lavoisier? Tá, porque o que eu tenho no início, ou seja, o que eu tenho ali nos meus reagentes, eu tenho nos meus produtos. Agora eu vou clicar aqui só para a gente ver uma coisa. Então, olha lá para vocês verem. A lei de Lavoisier diz que, numa reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas do produto.
Então, vamos usar o sanduíche que montamos para entender como funciona essa lei. Então, é igual eu falei, gente, se eu tenho 50 de pão, 15 de presunto e 10 de queijo, no fim eu tenho que ter 75 gramas ali. Já que aprendemos a fazer a associação da lei de Lavoisier com a formação do sanduíche, que tal uma atividade para entendermos como ela funciona com os elementos? Então, vamos lá para os elementos, galera. Então, eu vou montar aqui, gente, uma equação química. O Renato estava me perguntando, tia, como que eu vou saber lá, como que eu vou montar uma equação? Então, gente, eu vou montar uma equação do gás carbônico. Deixa eu arrastar o gás carbônico aqui, peraí. Foi. Eu vou colocar aqui meu gás carbônico aqui. Gente, o gás carbônico, para quem não sabe, é o CO2. Por exemplo, quando a gente queima alguma coisa, libera CO2. Quando a gente libera a respiração, a gente respira oxigênio, libera o quê? Gás carbônico. Então, beleza, a gente tem lá, ó. Vamos considerar, gente, que desse lado aqui, ó, da minha balancinha aqui, é os meus reagentes. E do lado de lá, é os meus produtos. Então, o meu produto aqui é o gás carbônico, é o CO2. Então, gente, eu tenho lá 88 gramas de CO2. O que acontece? Quanto que eu tenho que ter desse lado aqui para ficar certinho? Me falem aí quanto eu tenho 88 gramas. 88 gramas. Por quê? Porque a lei de Lavoisier, ela vai dizer que a massa que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho que ter nos meus produtos. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Então, para formar o gás carbônico é CO2. Então, C é o carbono. Então, eu preciso colocar carbono para formar o gás carbônico. Então, vamos colocar um carbono lá. Coloquei 12 gramas. Tá certo isso aqui? Tá balanceadinho? Não. Ainda não está obedecendo a lei de Lavoisier. Porque de um lado eu tenho 88 e do outro lado eu tenho 12. Vamos colocar um oxigênio, então, aqui. Ainda não, hein? Até agora aqui eu tenho 30, 44 só. Ainda falta um bocado aqui, hein? Vamos colocar outro carbono lá, então. Então, eu só tenho 34 até agora. Vou colocar outro carbono. Opa, fugiu. Meu Deus, tia, tá travando muito. Tá muito lagado. Tá travando? Vamos lá fora. Ó, gente, coloquei outro carbono aqui, então. Então, foi para 48 gramas de carbono e 32. Vamos somar isso aqui para ver quanto dá. 40, 50, 60, 78, 79. Aqui deu 80 gramas já. Mas tá igual os dois lados? Não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar aí mais um pouco de coisa aqui. Vamos adicionar aqui outro carbono aqui para ver se dá. Opa! Tá vendo que agora desbalanceou de novo? Por quê? Porque eu não tenho a mesma quantidade. Gente, então o que eu tô querendo falar com vocês aqui? Deixa eu tirar aqui. O que eu tô querendo falar para vocês é que a lei de Lavoisier, ela vai dizer isso. Então, o que eu tenho no início, a massa que eu tenho no início dos meus reagentes, eu tenho que ter nos meus produtos. Vamos tentar igualar esse lado aqui, então. Vamos colocar 2 oxigênios. Para ver se dá. 60, 76 deu aqui. Vou colocar outro carbono, então. Para ver se dá. Opa, deixa eu colocar lá. Vamos colocando para ver se dá. Até balancear. 60, 70, 88. Ó. Deve ter travado aqui, porque aqui já tem 88 já. Então, galera, o que eu quero falar com vocês aqui? Pera, a senhora que tá controlando isso, tia? Eu que tô controlando. Nossa, que legal, tia. Deixa eu colocar lá. Eu que tô controlando, gente. Maneiro. Até balancear. 60, 70. Tá vendo, gente? Que eu preciso colocar a quantidade certa. Porque senão não vai dar certo. Então, gente, para que serve isso aqui? Eu estou mostrando para vocês que a lei de Lavoisier é basicamente isso. Enquanto eu preciso ter a mesma massa aqui nos meus reagentes e eu preciso ter a mesma massa lá nos meus produtos. Então, quando eu atingir aqui a mesma massa, vai ficar equilibradinho aqui. Mas é claro que eu também não vou ficar aqui tentando aqui balancear isso aqui.
Então, gente, a partir dos produtos e reagentes... Não, isso aqui é só explicando a própria balancinha aqui. Então, gente, é exatamente isso. Deixa eu voltar para o meu slide aqui. Exatamente isso que Lavoisier quis dizer. Lavoisier quis dizer o quê? Olha, quando eu tiver lá uma equação química, tiver acontecendo uma reação química, o que eu tiver de soma lá nos meus reagentes tem que ser nos produtos. Então, se eu tiver 50 gramas nos meus reagentes, eu tenho que ter 50 gramas lá nos meus produtos. Gente, entendeu a ideia da coisa? Conseguiram me entender? Entendeu o que é a lei de Lavoisier? Agora eu quero ouvir vocês, porque a nossa aula já está encerrando. Todo mundo conseguiu entender? Gente, Eu consegui entender. E pelo que eu entendi, a lei do Lavoisier é um exemplo. O que você mostrou sobre o gás carbônico? Ah, tchau, mãe. O gás carbônico, ele tem 88 gramas. Então, para fazer o gás carbônico, precisa fundir todos aqueles componentes para fazer ele e ainda dar a mesma quantidade de gramas. Sim, exatamente isso. Aí o que acontece? O gás carbônico é o seu produto. Então eu preciso juntar coisas ali para formar lá, igual o óxido de ferro lá. Então, por exemplo, para produzir o gás carbônico, eu preciso de quê? De carbono e oxigênio. Então eu preciso juntar essas duas coisas, que são os meus reagentes, para formar lá meu produto. E é claro que tem que ser massas iguais. Então, se eu tiver 80 de um lado, eu vou ter 80 do outro. Exatamente isso que você falou. Alguma dúvida, galera? Mais alguém a falar, comentar? Sai sem querer. Nenhuma. Gente, então, a nossa aula já está encerrando aqui. Coloquem aí no chat o nome de vocês. E a gente tem atividade aí que era para ser enviada. Então, até 11 horas, enviem as fotos da semana passada, que eu enviei da semana passada. Tá bom? Vai enviar o quê, tia? As atividades que eu passei semana passada, vocês precisam me enviar a foto. Então, gente, quem já colocou aí o nome no chat já pode, já tá liberado aí para sair, tá bom? E aí, quem não mandou ainda a atividade, manda a foto lá. Pode sair. Quem já colocou o nome no chat, pode sair. Tchau, tia. Tchau. eu já vou mandar pra tia. Ô, tia, mas quais são as páginas das atividades? Eu vou mandar lá de novo. Isso era para semana passada, hein? Tia?